No vídeo de hoje a gente vai aprender como que a gente consegue utilizar as inteligências artificiais para nos ajudar a fazer os investimentos. E o mais interessante é que a gente consegue utilizar inclusive para nos gerar códigos de programação. Então, para você que tem aquela dificuldade ou aquele receio de mexer com programação, seus problemas praticamente vão ser solucionados. E quando a gente fala de IA, a mais conhecida é o ChatGPT. E você já deve saber que tem a versão paga e gratuita. A principal diferença é que na versão paga você consegue anexar documentos e a base de dados ela é mais atualizada. Uma alternativa para você que às vezes não quer utilizar o ChatGPT e tem aquela limitação também de quantidade de mensagens que você pode escrever, existe também outras inteligências como o Copilot, que é da Microsoft, o Claude, que é da Amazon, e o Gemini, que é da Google. Então, todas essas plataformas estão disponíveis para você utilizar. Nesse vídeo, eu vou utilizar o Copilot, porque ele é gratuito e não me limita as mensagens. Se você digitar no seu navegador aí Copilot, ele já vai abrir o primeiro link, é esse copilot.microsoft.com, e vamos fazer aqui o seguinte teste. Então aqui eu deixei da seguinte forma. Quero que você me ajude com o código da plataforma do Profit Pro da Neológica. Gostaria de fazer um teste de cruzamentos de média móvel. Vamos usar a média móvel de 9 e 20 períodos. Quando a média móvel de 9 cruzar para cima de 20 períodos, quero comprar a mercado. Quando a média móvel de 9 períodos cruzar para baixo, quero vender a mercado. Pode me ajudar com o código? Ele me deu essa codificação. Eu vou clicar aqui no botãozinho de copiar. Vamos abrir aqui a plataforma e ver se esse código vai funcionar. Então aqui está a plataforma aberta com o gráfico do Ibovespa. Eu vou vir aqui em estratégia, editor de estratégias. A gente vai colocar o código aqui. Colocando o código, botão executar, a gente já vê aqui o primeiro erro, tá na linha 3, primeira linha do código. Já dá para perceber aqui que essa programação não é a forma que o Profit Pro ele utiliza. Vamos tentar voltar lá na plataforma e falar. Então colocamos aqui, esse código deu erro na primeira linha, ele não reconhece a modificação. Pode girar o código para usar o editor de estratégia do Profit Pro. Ele até dá o caminho aqui, para inserir o código no editor de estratégia, vai em estratégias, editor de estratégia, que cria uma nova estratégia, compile, salve e tal. Vamos testar aqui, copiar, executar e novamente ele não entende que esse input. Muito claro que o Copilot aqui está patinando para poder fazer a linha de código. Vou tentar isso aqui de uma forma diferente. Vou pegar esse primeiro parágrafo, criar um novo tópico. Você conhece a plataforma do próprio Padrão Lógico? Sim, conheço e tudo mais. Então aqui eu perguntei se ele consegue gerar códigos de editor de estratégia. Ele me fala que você pode usar sim estratégias, fazer backtest, mas o meu interesse é se ele consegue me fornecer o código. Vou ver se eu consigo extrair isso aqui dele. Ele está falando se eu passar as condições de entradas e saídas, ele vai gerar o código. Então deixei aqui para ele mais claro. Vamos usar média móvel de 9 e 20 períodos. Entrada quando a média móvel de 9 cruzar para cima e saída quando cruzar para baixo. Vamos dar o enviar. Bom, aqui claramente ele gerou a mesma codificação. Isso aqui definitivamente não vai rodar no Profit Pro. E uma outra observação também, tanto nos códigos anteriores quanto aqui, a função de compra no Profit definitivamente não é essa. Eu vou copiar essa informação aqui e vamos testar uma outra plataforma. Se você digita Põe aí, vai aparecer esse primeiro site. E através dele a gente consegue acessar praticamente todas essas inteligências, ChatGPT-4, Claude, que eu comentei, que é da Amazon. Vamos colocar essa informação aqui. Então, basicamente, estou perguntando, gostaria de gerar o código de backtest para rodar na plataforma do Profit Pro, da Neológica. Se eu te passar a minha entrada e saída, você consegue gerar o código para mim? Posso te ajudar pela plataforma do Profit Pro, condições de entrada, tudo. Vamos testar dessa forma para ver se ele consegue ser mais assertivo. Faz perguntas até você ter certeza que entendeu as estratégias. Vamos usar a média móvel de 9 e 20 períodos. Entrada quando a média móvel cruzar para cima de 20 períodos, quero comprar a mercado. Saída quando a média móvel de 9 cruzar para baixo dos 20 períodos, quero vender a mercado. E aqui eu estou usando a mesma itemização dele para poder fazer as respostas. Ele colocou aqui no item 3, tipo de ativo. Então eu respondi comprar ações em ações da Bolsa Brasileira e sem stop ou take profit, que é a quarta pergunta deles, tem outros parâmetros. Vamos ver o que ele consegue responder para a gente. Ele perguntou aqui qual que é o intervalo de tempo que eu quero utilizar. Vamos colocar gráfico diário. Interessante que ele faz um resumo, né? Como é que é a minha entrada, minha saída, os ativos, basicamente o que eu escrevi ali.
Aqui também, ele pelo menos acertou um pouco melhor aqui como que é a codificação do Profit, mas ainda assim comprar e essa entrada aqui não vai, acredito que funcionar. Vamos copiar, voltamos ali para o estudo de estratégia, eu vou colar a informação aqui, vou pedir para ele executar e novamente, primeiro erro aqui. Vamos tentar consertar esse código aqui. Então ele criou aqui o MM9 e o MM20, aqui no Profit a gente tem que colocar o igual, aqui tem um 2 pontos antes e aqui eu tenho que colocar um ponto e vírgula. E antes disso também, eu preciso definir essa variável aqui do MM9 e do MM20, colocar como float. Essa função ela não existe, provavelmente deve ser média, que eu coloco o período e qual que é o parâmetro que ele vai utilizar. Então aqui a linha 8 já não é mais um problema. Vamos pegar essa mesma informação e colocar aqui na de 20. Então aqui já deu problema, foi na linha 17. Particularmente isso aqui tá, o Profit não utiliza esses chaves, então eu vou colocar aqui e geralmente coloca o begin a cada entrada e sair e o end. Eu vou colocar aqui um alerta só para a gente verificar se está funcionando no gráfico. Bom, aqui o código já foi consertado. Vamos colocar para ele plotar aqui também essas duas médias. P9, ponto vírgula, plot 2, M20, ponto vírgula. Colocou separado do gráfico, então se aí o gráfico principal. Se eu clico aqui duas vezes só para mudar as cores, vou colocar em esse azul claro mais grossa, a linha 1, que seria a de 9. Então, basicamente, a gente viu que o código ele precisou de alguns ajustes, então a gente precisa conhecer um pouco, sim, da programação para acabar finalizando aqui, fazer ele funcionar. E eu não utilizei aqui a estratégia de colocar uma compra ou uma venda, coloquei um alerta para simplificar um pouco aqui, a gente não ficar com o vídeo tão extenso. Eu preferi fazer isso aqui em tempo real com vocês, eu não tinha testado aqui antes de fazer isso no Profit Pro. Já utilizei essa inteligência artificial para me ajudar um pouco na programação de uma outra plataforma, que ela é gratuita, que é o MetaTrader 5, e nesse caso a programação é muito mais complexa, então você utilizar essas inteligências para poder te apoiar é algo que é bem interessante, e a melhor parte dessas inteligências é para você poder fazer perguntas e aos poucos ir ajustando tanto o seu raciocínio quanto a codificação. Eu tenho uma sugestão, inclusive, para vocês aqui. Para você que recebe a recomendação de compra ou venda de alguma ação ou algum fundo imobiliário, você já imaginou testar isso com a inteligência artificial? Vamos supor que algum site de investimento te indicou comprar Petro 4 nesse momento. Coloca lá, Petro 4 está fazendo algum padrão gráfico que indique entrada nos últimos 3 dias. Qual que é o contexto e os fundamentos de Petro 4 são favoráveis para poder fazer uma entrada? Ou melhor, também você pode testar se existe algum padrão com base em análise quantitativa nessa determinada ação. Tudo isso, essas inteligências, elas vão interagir com você e podem te apoiar nos seus investimentos. Então, infelizmente, a codificação não foi 100% assertiva, mas aqui no canal a gente tem inúmeros vídeos explicando para vocês como que a gente faz diversas automações, inclusive nessa plataforma do Profit Pro. Se vocês tiverem interesse e também conhecer um pouco da plataforma do MetaTrader 5, coloca aqui nos comentários, eu posso gravar algum vídeo futuro para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, deixa aquele like, nos ajuda bastante. Nos vemos numa próxima.